Almas queridas, amadas, que bom estar aqui mais uma vez ao lado de vocês aí e aqui com essa turma toda e o nosso amado doutor Adão Nonato. Obrigado, né? O Adão Nonato eu conheço, agora esse amado aí, isso é muito interessante, Esse né? amado que estava cantando aqui, cantarolando aqui com a nossa amiga aqui. Ai, tá tão gostoso esse estúdio hoje, hein? Pois é, Ai, gostoso, que delícia. né? Por quê? Porque nós estamos transferindo alegria. Exatamente. E a alegria é derivada de quê? Do encontro. Uhum. Eu fico pensando, né? No livro do Gênesis, está lá, no primeiro capítulo, Deus cria o céu, cria a terra, cria rio, cria lua, cria sol, cria os astros, né? E tudo que ele cria no primeiro dia, chega lá no fim do dia, ele verifica que o que ele fez era bom. Segundo dia, ele verificou que o que tinha feito era bom. E vai indo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, tá? No sexto dia, ele cria o quê? O homem, a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Imagem e semelhança, veja, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí vem uma coisa interessante, que só para quem tem olho de ver, né? Eu tenho esse olho de ver. E todos os outros dias o que ele criou era bom. Mas no sexto dia o que ele criou, que foi a criação do ser humano, termina lá dizendo assim, ele viu que o que ele criou naquele dia era muito bom. Doutor Adão, o senhor está falando em criar, tem aqui um assunto tão instigante e que vai criar uma situação aqui que eu vou te contar, viu? Olha só, que estão dizendo que está criado, que existe. Sei. Doutor Adão, vamos segurar isso aqui, hein? Vai dar pano para manga. Sim. Ouviu falar de chip? Olha só. Chip? É um e-mail. Eu vou ler. Ah, para você depois pode do ler senhor. que eu vou gostar, porque no segundo capítulo Deus cria chip. Olha só. Então segura aí. Olha só. Boa tarde, queridos doutor Adão e doutora Dora. Ouço muito falar sobre chip, que é colocado nas pessoas por entidades. Se é que pode se dizer do mal. O que vocês poderiam me esclarecer a respeito? É verdade que isso acontece? E se for verdade, como podemos identificar e, principalmente, nos prevenir desses ataques, entre aspas? E o Espiritismo acredita nessas informações? Não disse, doutor Adão, que o bicho ia pegar? Olha só. Olha só, olha que interessante. A Dora pega e diz assim, o bicho vai pegar. Isso tudo já estava no planejamento do que nós chamamos de pauta cósmica. Deus já sabe. Então, eu comecei a falar, falei do capítulo 1º. No segundo o capítulo do Gênesis, ele cria, aí tem a segunda criação. Sim. Na primeira criação é a imagem e semelhança de Deus, ele cria o homem. Agora, no segundo capítulo, ele cria o homem. Mas como cria o homem se o homem já estava criado? É porque na primeira criação é a criação do Espírito, a imagem e semelhança de Deus. Na segunda criação, que é o segundo capítulo, diz assim, e Deus cria o homem do pó da terra, é a criação da matéria, do em que. Ele cria o homem do pó da terra, e aí acontece uma coisa importantíssima, que eu falo que é o chip divino. Ele criou o homem do pó da terra, mas era matéria. Aí o que ele faz? E insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. No original lá, na língua original, vidas, não é uma vida não. Você pega uma Bíblia hoje, está lá, sopro de vida. O sopro de vida é o Espírito em cada um. Então o Espírito é o chip divino, entendeu? É como se você pudesse dizer, eu podia dizer para você, você é um chip nesse corpo que você tem. E tem que fazer o quê? Esse chip tem que estar pronto para manifestar o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então tem que fazer o quê? A vontade de Deus. E isso que você chama dos chips que são colocados pelas entidades, que são entidades trevosas, são aqueles que é para fazer o desejo da matéria. E aí fica uma coisa que eu falo, ó, existe uma oposição entre chips. Está lá no Evangelho, quando diz assim, Jesus diz, você não pode servir a Deus e ao mundo. Não podeis servir a dois senhores. Ou seja, não pode servir a dois chips. E aí é interessante, depois que Deus faz a segunda criação, que ele cria o Adão, aí tem uma coisa muito bonita que acontece, que ele põe o Adão no jardim do Éden. Éden, todo mundo sabe que é paraíso. E o Adão está lá no jardim do Éden. E aí Deus fala uma coisa que você fica pensando,
mas Deus fala isso? Lá foi ele que fez, ele fala, ele olha para o Adão e ele diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele, faz a Eva. Tá? Aí veja, e aí começa a união. E ele fala, crescei e multiplicai-vos. E nós temos que crescer e multiplicar o quê? O fazer a vontade de Deus. Aquele chip primeiro insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. É viver espiritualmente. Até emociona falar isso. Esse chip, eu falo, nós todos temos esse destino de sermos chipados. E todos já temos um chip, que é o chip divino. Deus em nós. O reino de Deus está dentro de vós. Tá? Sabeis que sois deuses? O reino de Deus está dentro de vós. Mas acontece que aqueles irmãos que estão do outro lado e que não têm essa consciência, que são chamados os representantes das trevas, eles querem o quê? Que a gente faça aquilo que é do mundo, que vivamos pelo desejo e não pela vontade. Vontade é fazer o que Deus quer, desejo é fazer o que o mundo quer. Então eles fazem de tudo para que a gente fique fazendo aquilo que o mundo quer. E a tal ponto você pode fazer o que o mundo quer, que você vai ficando cada vez mais materializado. E essa região do plano espiritual, que está muito sintonizada com a Terra, que a gente chama de astral inferior, ou de umbral, é como se fosse quase matéria. É a matéria em que nós vivemos, mas só que ela está vitalizada, está energetizada. Mas as entidades que vivem aí sofrem muito, porque lá você tem fome, você tem os mesmos instintos que tem agora, só que você não tem o corpo material para te satisfazer. Então o que você faz? Precisa induzir alguém aqui do plano material para fazer aquilo que você fazia, para você se satisfazer. Isto é obsessão. E muitas vezes os encarnados resistem muito a fazer o que esses irmãos querem. E eles vão querendo desenvolver cada vez mais uma tecnologia trevosa, no sentido de fazer os encarnados obedecerem aquilo que eles querem. Eu falo, você ficar muito fiel e submisso à coleirinha que está do outro lado. Exatamente. Inclusive, José Lacerda, né, que trabalha, que na verdade fundou a apometria, né, em 87, se eu não me engano. Na verdade, ele coloca mesmo que são ondas eletromagnéticas, esses tal dos chips, sim, que atingem diretamente o sistema nervoso central, né? Sim. E também colocado em determinados lugares assim do corpo, sim, justamente como tecnologia avançada dos obsessores extremamente, né, tecnológicos, porque também eles têm lá os seus departamentos de tecnologia, tem lá alcance de situações muito avançadas na tecnologia, assim como os espíritos maravilhosos do bem. Agora, isso é uma situação que traz bastante discussão, porque no fundo, doutora Adão, acreditamos o seguinte, existir ou não chip, a questão de acreditar me parece que é o de menos. O mais importante é nós sabermos o porquê isso pode acontecer. É a nossa deficiência, né, moral que faz com que permita tipos de situações como essa, se existir ou não existir. Tá? É a nossa deficiência moral que, se existir, ele faz uma função em você, o chip, né? Como eu costumo dizer, queira ou não queira, você está chipado. Ah, com certeza, somos imperfeitos. Não, eu estou falando que você está com o chip perfeito. Ah, o perfeito, né? O perfeito, sim, todos têm. Nem que seja latente, mas tem. Está latente, quer dizer, todos têm por quê? Vós sois deuses, é um chip. E quando diz lá, Deus soprou nas suas narinas o sopro de vidas, é um chip, é como se fosse um chip. É Deus em cada um. É o divino em cada um. E aí, não vai ter saída. Não vai ter saída. Você vai acabar manifestando o quê? Aquilo que Jesus disse, que brilha a vossa luz. Vai brilhar a sua luz. Por quê? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Mas, agora vem a história, mas e esse chip negativo dessas entidades inferiores? Se existe, está a serviço de Deus. Porque vai você fazer uma coisa, faz você fazer uma coisa errada. Faz a coisa errada, a lei. Aquilo que você semeia tem que colher. Colhe sofrimento. A dor é conscientizadora. Eu falo, dor desintegra catarata e cera de ouvido. Aí você passa a ver e ouvir. E aí muda. Muda e vai fazer o quê?
Toda mudança é no sentido de você passar para o chip divino, a vontade de Deus. Com certeza. E o mais importante, assim como para alguns existe a macumba, é saber o porquê que isso existe. É saber por quê. Então, o que significa o quê? Nós não estamos aqui na Doutora Adão falar existe ou não existe, existe. Essa não é a questão. Cada um que vá se libertar. E como se liberta? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Exato. Aprendendo, estudando. Isto. Como é que se liberta? Virando para outro chip, conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Fazer o que Deus quer. E estudar, né? E estudar. Estudar. Agora, meus queridos, realmente o chip, eu falei, que vai dar pano para manga. Porque nós vamos ser criticados na internet por aqueles que realmente defendem bastante. E outros que, né? Mas aqui nós não vamos poder, como a gente falou, ser contra nem a favor. Estamos aqui colocando para que vocês estudem a respeito disso. E vamos a um pequeno intervalo, doutor Adão? Vamos. Voltamos já, e não sejam chipados, pelo amor de Deus, só pela espiritualidade maior.